Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, a gente está começando mais um giro semanal. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Nessa semana a gente teve notícias publicadas no site do sindicato www.sindipetro.org.br entre os dias 19 e 23 de outubro. Para comentar, estamos com os diretores Denilson Arbolo. Olá, Denilson, do CNCL, como vai? Tudo bom? Boa tarde a todos aí que estão participando. Tudo tranquilo, vamos para mais uma hoje. Muito obrigada pela sua presença e também estamos aqui com o diretor Igor Mendes, que é do SEMPES e atualmente coordena o setor jurídico do sindicato. Tudo bem, Igor? Que é do TABG e também coordena o programa. Olá, Roberto, tudo certo? Tudo bom, Rosa, e você? Tudo ótimo. Vamos então ao giro semanal. Na segunda-feira, dia 19, orientamos os trabalhadores quanto ao desconto ilegal das férias que a Petrobras fez no pagamento de trabalhadores que fizeram denúncias ao sindicato, inclusive o RH da empresa usou o não pagamento dos 2/3 de férias para pressionar os trabalhadores a aceitarem a proposta do acordo coletivo. Igor, quais são as orientações que o jurídico está passando para esses casos? Bom, Rosa, isso aí é mais uma prática da Petrobras, né, para tentar interferir no movimento sindical e o que ela fez. As pessoas que tinham direito adquirido às férias e que tiraram férias, até antes do fim da vigência da CT, a Petrobras, em alguns casos, descontou, né, os 2/3 de férias de gratificação com o intuito de gerar tumulto, com o intuito de gerar transtorno, né, para que se aprovasse a proposta da CT. E uma vez aprovado, tem algumas pessoas que estão recebendo a orientação de que não vai haver o pagamento dos 2/3. Então, são duas situações. A primeira é, se você teve os 2/3 de férias descontados do seu contra-cheque, por conta dessa questão do ACT e foi colocado isso pela Petrobras, você tem direito à reparação disso. Então, mande a documentação para o jurídico do sindicato, jurídico@sindipetro.org.br, alegando isso. A gente vai fazer a avaliação dos contra-cheques para poder distribuir a sua ação individual, né, sendo associado, para questionar e pedir a reparação sobre esse dano, né, que a Petrobras causou. E, se for possível, reverter isso contra o gestor que fez isso. A outra situação é se, mesmo depois de assinado o ACT, a Petrobras não fizer o pagamento retroativo, que isso já seria para ela, frente ao erro que ela cometeu, já seria talvez um atenuante, né? Mas o fato dela nem se tornar só piora o erro dela. Então, a gente está orientando o pessoal a entrar em contato com o RH, a questionar, a gravar o RH, os gerentes de RH, pegar os e-mails dos gerentes de RH dizendo que não vai pagar, que não vão pagar, ou que teve esse estorno e o porquê desse estorno, porque isso tudo vai virar evidência no processo judicial de dano, né, de dano, reparação desse dano que foi causado. Sim, e é importante, né, então, que as pessoas enviem essas evidências, né, para o e-mail do jurídico, que é o jurídico@sindipetro.org.br, com cópia para o diretor, que é o igor.sindipetro@gmail.com. Agora, Igor, a gente também tem, né, orientações que precisam ser passadas com relação ao boleto, né, de cobrança da ANS e também não só, né, para os aposentados e pensionistas que estão recebendo esse boleto, mas também para quem já fez a homologação do PDV, né? Sim, isso aí a gente tem que lembrar um pouquinho a história, que a gente fez uma ação judicial em relação a isso, né, que impediu a Petrobras, no momento de pandemia, começar, inclusive pelos aposentados, né, e as pensionistas, a emitir boletos, né, para o pagamento, né, dada a dificuldade que esse público tem de lidar com essa situação. Pois bem, a gente fez uma ação, conseguiu liminarmente que fosse impedido isso de acontecer. Em alguns casos ainda houve o envio desses boletos, né? A gente pediu o pessoal para que enviasse para a gente, a orientação é não pagar esses boletos, né? Se você está representado pelo Sindipetro RJ, está aqui no Rio de Janeiro, que é para onde a ação está valendo atualmente, dos outros sindicatos eu não posso dizer, se orientem com os sindicatos respectivos, mas se você está na base territorial do Rio de Janeiro, né, essa limitação, né, de cobrança por boleto, ela existe, né? Então, você não deve pagar isso. O que a Petrobras fez com o pessoal que está saindo do PDV?
né, colocou um termo de adesão à AMS, um termo que a gente avalia como uma tentativa de burla à decisão judicial liminarmente colocada, e a gente está pedindo, pessoal, para que envie esse termo de adesão, que é questionável, né, e que, num primeiro momento, faça o pagamento, né, o pessoal que saiu no PDV e que assinou esse termo, sem qualquer ressalva, faça o pagamento, né, do boleto e mande para a gente tanto o termo de adesão, quanto o boleto que recebeu, quanto o comprovante de pagamento, que a gente vai juntar isso aos autos do processo para comprovar, né, essa tentativa de burla da Petrobras ao que foi decidido pelo Judiciário. No dia 19, nós também divulgamos que a campanha de testes Covid-19 foi prorrogada para aprofundar ainda mais os estudos que estão sendo feitos em parceria com a Unirio, com coordenação do professor Jefferson Orlando Silva, que é chefe do Departamento de Bioquímica e Toxicologia da Universidade. Essa campanha está passando pelo TABG, TBIG, CNCL, plataformas, abrangendo, né, através do aeroporto de Jacarepaguá, lá no aeroporto em parceria com o Sindipetro LP, para poder chegar mais perto da categoria e fazer um recorte de 30% com relação à doença entre os petroleiros. Denilson, qual é a importância dessa campanha? Ela já passou lá no CNCL, como é que está sendo a expectativa lá dos trabalhadores com relação a esses testes? Essa testagem aí é importante, né? Eu lembro que é uma luta do sindicato desde o início da pandemia, de fazer esse monitoramento. Inclusive, hoje, no sistema Petrobras, né, as informações que a gente tem dos contaminados foi feito via medida judicial, porque dentro do sistema Petrobras as empresas se recusaram a participar, agir em conjunto com o sindicato no combate à contaminação da Covid, né, no combate à pandemia. E o sindicato, desde o início da pandemia, vem acompanhando aí os trabalhadores, tanto dos regimes especiais quanto do regime administrativo, né? E teve essa iniciativa aí feita pelo sindicato de monitoramento sem essa dependência da empresa, apesar de a empresa ter feito algum tipo de testagem, esporadicamente ela faz algumas testagens lá no centro de controle, está tendo testagem por conta da própria empresa, mas é muito esporadicamente, é mais uma medida para, né, se respaldar da presença dos trabalhadores, aí, os trabalhadores que não estão fazendo teletrabalho, né, dos trabalhadores de serviço essencial de regime especial, e tem o trabalho presencial, então ela faz esse monitoramento mais para ter um respaldo, né, e se explicar como está mantendo aqueles trabalhadores ali do que uma própria preocupação, né, em relação à saúde dos trabalhadores. Então é importante o sindicato manter essa linha, né, que já vem mantendo, como eu já falei, desde o início, e o máximo que puder aí testar os trabalhadores. Eu lembro que alguns diretores, Roberto Santos, o Marcos Dias, estão mais envolvidos nisso daí. Então, montando um calendário para fazer essa testagem lá no CNCL, né? E a gente está tentando organizar aí para não ficar dependendo da empresa de ter esses dados de monitoramento. Na terça-feira, dia 20, noticiamos a primeira reunião para a negociação da participação dos lucros e resultados PLR. A reivindicação da categoria é de que ela seja calculada com base no lucro líquido e com metas negociadas. Na quarta-feira, nós publicamos a matéria sobre a reunião. A FNP exigiu mesa única de negociações para que não aconteçam negociações em paralelo com as duas federações. E até já aconteceram reuniões com a FUP com propostas da empresa de manter os ataques à categoria, tirando dos que ganham menos para dar aos que ganham mais, como os gerentes. Igor? Bom, isso aí é aquele negócio, né? Depois de uma derrota avassaladora aí no acordo coletivo de trabalho, inicia a discussão da PLR, né? Eu não vou nem me ater tanto ao conteúdo que foi solicitado ou não, mas a própria postura da Petrobras, né? A Petrobras ela vem adotando uma postura de não negociação, e o que se expressou na reunião, né, de PLR
segundo os relatos de quem esteve na reunião, segundo a matéria do que estava colocado lá, é que, inclusive isso foi dito na reunião, né, que o gerente de relações institucionais da Petrobras agiu com uma sacanagem gigantesca, né? Essa foi a palavra utilizada, no sentido de, inclusive, fechar a reunião, né, num rompante, mandou a Petrobras sair da reunião e parou a negociação. Esse é o nível de arrogância da gestão da Petrobras, o nível de não diálogo da gestão da Petrobras, com um cara extremamente despreparado, até para fazer a imposição que eles fazem, né? Que se dá ao luxo de, num rompante, né, desrespeitar toda a categoria petroleira, desrespeitar os dirigentes sindicais que estavam ali reunidos, né, e dispostos a negociar os termos da PLR e impor, como diz de costume, da forma mais sacana possível, que foi o que foi feito, né? Então, assim, é um absurdo isso. O tema da PLR, né, como existem discussões a respeito disso, isso, o que eu estou dizendo, que eu vou dizer agora, não é a posição do sindicato, mas, por exemplo, a gente está saindo de um cenário de um aumento gigantesco do valor da AMS. A gente está saindo de um cenário que os aposentados e pensionistas, os maiores afetados por esse acordo coletivo que foi assinado, estão sofrendo as consequências do PED e de uma série desde corrupção até malversação, enfim, e falta de gestão dos recursos, por exemplo, na questão da Petros. Por que não, em termos de solidariedade, a gente usar parte desse dinheiro da PLR que vem a vir, né, para saldar parte desse montante, por exemplo, em relação à AMS, reduzindo essas prestações que estão por vir? Por que não? Né? Por que não abrir a negociação nesses termos? Mas o que a Petrobras quer, ela não quer dar tempo para a categoria sequer respirar, ela não quer dar tempo sequer de respeitar o formato de como é que é o processo decisório mesmo na categoria, que se faz através de assembleias, se faz através de congressos, se faz através de plenárias. Então, respeitando todo esse processo e o conhecimento que ela tem dessa dinâmica, ela impõe, né, como foi enviado para a gente hoje uma proposta, ela impõe uma proposta e vai empurrando goela abaixo da categoria. Então, enquanto não existir mobilização, enquanto as pessoas não se dispuserem a fazer e modificar o seu arredor, vai ser isso. Vão ser gerentes com esse grau de petulância, esse grau de arrogância, de covardia, em reuniões, dizendo que não negociam e saindo da reunião batendo na porta. É isso que a gente está vendo. Esse que é o fim dos tempos que a gente está assistindo. Sim, nessa proposta ainda tem uma questão assim curiosa, digamos, né? Com relação aos empregados, né? Que eles inclusive falam dos empregados da Petrobras que vierem a ser cedidos para as novas empresas criadas com aporte das refinarias e citam justamente Reman, Lubinor, Reneste, Relan, Regap, Repar, Six e Refap, sendo aí as de linha de frente, inclusive, da privatização, né, Roberto Santos? Rosa, assim, só um pequeno comentário, né, na fala do Igor, né? É justamente isso, a empresa, ela divide, né? Ela vai dividir na categoria em vários pedacinhos e aquilo, né? Dividir para conquistar. E realmente, né, a gente está partindo para uma discussão de PLR, sendo que os aposentados acabaram toda a categoria, né, sofreu uma grande derrota, né? Mas realmente fica contraditório, entendeu? A coisa, não, o custo do plano de saúde tem que reajustar. E a gente está brigando por PLR, é realmente algo contraditório, mas é muito compreensível, né? Porque é uma jogada assim, bastante inteligente, né, da empresa do governo federal, vai dividindo a categoria e a categoria não consegue se organizar minimamente, né? Só que assim, o problema é que a categoria não enxerga que ela vai sendo dividida daqui a pouco, é o que eu falo, vai chegar ao ponto que a Petrobras vai virar uma sala lá no centro da cidade. E aí essa questão que você comentou agora, Rosa, que veio justamente na minuta, né, de acordo, eu estou com o texto aqui, eu perdi exatamente o número da cláusula, mas aí o parágrafo 2º fala, né, os empregados da Petrobras que vierem a ser cedidos para as novas empresas criadas com aporte das refinarias, aí põe entre parênteses as refinarias que você citou, e seus ativos logísticos, né, ou seja, toda a cadeia de terminais e todos os equipamentos que eu venho citando até nas minhas últimas intervenções aí, tanto aqui no Giro quanto lá nas lives, é justamente isso, né? As refinarias vão todo um pacote
e que vai tudo embora. E assim, tá na hora da gente acordar para isso, né? Tá na hora da gente... Eles estão falando abertamente nisso, eles não estão escondendo de ninguém que eles vão privatizar as refinarias. Então, assim, o meu gancho de PLR não foi nem para falar muito de PLR, porque, para mim, pessoalmente, eu não falo pelo sindicato, falo por mim, mas eu tenho a expectativa que qualquer meia dúzia aí de bananada, a categoria vai aceitar a PLR. E eu, pessoalmente, não tenho a mínima vontade de brigar com o PLR. Essa minuta aí, a gente vai analisar a minuta, né, para ver se não tem algo gritante juridicamente, mas eu, no meu sentimento, a gente assina qualquer troço. Porque eu acho que a nossa briga não tem que ser essa, né? A nossa briga tem que ser justamente a questão das refinarias, a questão da privatização. E a categoria tem que entender isso, que a necessidade de mobilização é urgente. Na terça-feira, dia 20, publicamos matéria sobre a política do Vale Tudo para a aprovação do ACT, justamente aí, né, de acordo com essa fala dos dois diretores com relação à matéria anterior. Né? Quando o ACT deste ano, né, a empresa usou de práticas antissindicais das assembleias deste mês, né, que ocorreram aí em outubro ainda, usando pressões de todos os tipos, como ameaças sobre descontos no pagamento, suspensão de benefícios e adicionais. Um comportamento longe do que se espera de uma empresa estatal do porte da Petrobras, né, Igor? Eu até faria uma correção, porque assim, isso não está longe do que se espera do sistema capitalista ou de qualquer tipo de agente dentro desse sistema, como a Petrobras, que é uma empresa petroleira, né, e que, enfim, a hierarquia dela corresponde hoje, pelo menos em exata medida, ao grau de escrotidão, né, que gira nesse mundo da área do petróleo, que gera guerra e gera toda uma série de problemas no mundo inteiro. O que a gente tem assistido é uma crescente, né, das práticas antissindicais da Petrobras, né, uma crescente, não que não existisse antes. Sempre existiram situações, por exemplo, impedimento dos dirigentes sindicais de entrarem na empresa, como a gente já noticiou aqui no Giro Semanal, no site do sindicato. Existem outros sindicatos também fazendo essa ação, e a gente faz um apelo que os sindicatos entrem, né, no limitado judiciário, né, que é limitado, mas que deve ser feito um movimento para fazer a distribuição das ações e desconstruir uma imagem que a Petrobras tinha, por exemplo, até pouco tempo atrás, de uma empresa séria, uma empresa que respeita isso, respeita aquilo, selinhos da Petrobras. Não é isso que a gente vê na prática. A Petrobras é uma empresa que desrespeita a organização sindical, é uma empresa que oprime os trabalhadores de forma muito, muito grande, que tem processos homéricos de assédio moral nos locais de trabalho, como foi realizado nas próprias assembleias, a questão do assédio institucional que ela fez em relação ao teletrabalho, ou o assédio que ela tem feito. Fez no acordo coletivo passado, fez na greve desse ano, fez nesse acordo coletivo de trabalho, que é a pressão, né, com informações muitas vezes falsas, fake news, né, a máquina de fake news da qual ela faz parte também, de divulgar para os trabalhadores mentiras, né, e abusos, né, de direito, como aconteceu agora nas matérias que a gente estava divulgando, os 2 terços de férias para pressionar a categoria a assinar, como aconteceu no teletrabalho. A gente pegou casos, inclusive, de advogado da Petrobras instituindo processo para trabalhador da Petrobras contra o sindicato na justiça, como aconteceu no ano passado, ou no Ministério Público do Trabalho, por 2 vezes, né, 2 ou mais vezes, a Petrobras estimulando os trabalhadores a denunciarem o sindicato no Ministério Público do Trabalho. Um cenário de escrotidão gigantesco. E as denúncias foram feitas, foram apuradas, algumas delas estão sendo apuradas, e vão ter o caminho que a primeira já teve, que é o arquivamento, porque não existe qualquer irregularidade no que foi feito, né? Pelo contrário, a gente vem se desdobrando para dar conta de fazer as coisas com o máximo possível de transparência e democracia, que tem sido a marca dessa gestão. Na terça-feira, nós também publicamos o aumento de 5% que a Petrobras anunciou no preço médio do gás de cozinha. Além de sabermos que a Petrobras poderia estar fornecendo esse gás a um preço muito menor, ainda tem o valor embutido de impostos e de distribuidores na revenda que fazem o valor mais do que dobrar aos consumidores, que são os brasileiros justamente mais necessitados. Isso também passa por essa questão de frear a privatização que está já em curso, né, Denilson? Sim, Rosa. Agora a gente vai entrar aí, né, desses 2 anos de validade aí do ACT, que a categoria balizou aí a nossa assinatura, né, o nosso sindicato
esse acordo aí de validade de 2 anos. Então, esses 2 anos são os anos onde os ataques, né, vão se acirrar, até porque as possibilidades de greve ficarão reduzidas. A gente não vai ter uma negociação de acordo coletivo, por exemplo, no ano que vem. Então, assim, isso já limita muito a nossa mobilização. A gente já teve uma paralisação em 2018, né, contra a privatização. O TST decidiu contra a nossa mobilização, né, indicando o abuso de greve. Então, assim, a gente já tem mais ou menos mapeado o que vai ocorrer nesses 2 anos. A gente já tem PIDV das plataformas da Bacia de Campos e da UNCL, né, Sergipe-Alagoas. O PIDV já em validade, basicamente o que a empresa tem feito, né, essa má gestão da empresa, corrigindo, coloca um PIDV, coloca um grau de incerteza muito grande, né, frente a essa onda de privatizações, coloca um PIDV com a validade de 15 a 20 dias para a pessoa ficar, né, naquele negócio de pegar ou largar, cria uma insegurança muito grande. E é isso que a gente está vendo com a questão das refinarias, né, que é o cluster de refinaria terminal e os dutos, que vai afetar diretamente a Transpetro, né, que opera esses ativos. E a gente sabe que isso está acelerando e já tem um modus operandi aí pronto, né, para oprimir os trabalhadores e forçar a assinatura, por exemplo, de um PIDV. Tem a questão da devolução dos cedidos à Transpetro, né, que tem uma previsão de até até o final desse ano, melhor dizendo, devolver os cedidos da Petrobras e trazer os da Transpetro cedido à Petrobras. Se eu não me engano, a previsão é essa. Então, assim, na verdade, virou uma correria, né? Virou uma dança das cadeiras. A categoria, por sua vez, né, ao invés de resolver pela unidade na luta e até mesmo, né, durante essa negociação da CT passada, na verdade, está sendo criada aí uma disputa entre si, né, uma disputa individual. As soluções que deveriam ser coletivas, as pessoas estão procurando vaga de emprego em ativos que vão ser fatalmente vendidos, né, ou entregue ou de outra maneira. E é o que a gente está vendo nessa negociação da PLR, né, que já tem essa previsão. Isso daí já é tido como verdade e vai gerar um desemprego muito grande, tanto direto quanto indiretamente, aí no país inteiro, né? Até porque a Petrobras já falou que o foco dela é o pré-sal, é vender óleo e focar nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, infelizmente, a gente teve uma perda muito grande aí, né, de possibilidade de uma greve forte aí durante a negociação da CT passada, mas a categoria agora se organizar para tentar aí outras formas de luta, as formas possíveis de luta, né, para tentar barrar essa onda privatista aí de outras maneiras. A gente tem que enxergar agora, tentar descobrir, tentar criar novos caminhos aí, apesar da dificuldade e da pequena possibilidade disso ser feito, né, para barrar essa onda privatista dentro do sistema Petrobras. Pessoal, lembrando aí da campanha de solidariedade que o Sindipetro vem realizando, né, durante a pandemia. O sindicato ele está botando uma grana, de fato, né, nessa campanha. A gente está disponibilizando um orçamento que é até bastante considerável, né, frente às receitas do sindicato. Só que a gente entende que é importante a gente manter essa campanha. Só que a gente faz um chamado a vocês também para a categoria fazer as suas doações e quem sabe, sei lá, está saindo na rua, com todos os cuidados, é claro, né, mas quiser participar de uma maneira mais ativa, vem e fala com a gente, que isso daí é muito importante. As pessoas realmente estão precisando. Sim, inclusive fazendo distribuições, né, de botijões de gás subsidiados para as comunidades. A gente tem publicado toda a campanha, né, o que a campanha tem feito, tem os boletins já desde o início, né, dela em março,
o Sindipetro começou a fazer a campanha, a gente tem publicado os boletins de balanço geral, né, de quais são as comunidades e tudo mais que estão sendo beneficiadas e parceiras também dessa campanha, você pode consultar no site do sindicato. No dia 21, quarta, convocamos a plenária online nacional em defesa do serviço público e das empresas estatais, organizada para o sábado, dia 24, às 14h, né, pelo Fórum de Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, FONASEF, Comitê de Luta em Defesa do Povo Brasileiro e contra as Privatizações, e entidades dos trabalhadores das empresas estatais e dos servidores dos estados e dos municípios, com participação inclusive do Sindipetro RJ também. É importante a participação de todos e o compartilhamento do link nas redes sociais. Na quinta-feira, denunciamos que a água do edifício Senado oferece risco de contaminação. O laudo foi emitido pela empresa administradora do prédio em amostra colhida no dia 21 de setembro. A denúncia foi feita pela CIPA do Edicem, que está acompanhando o caso. Aí é mais um alerta, né, Roberto Santos, para que os participantes de CIPA fiquem atentos aí, porque a empresa, né, não está nem um pouco preocupada com a saúde dos trabalhadores, inclusive, no caso do Edicem, convocando para que eles, né, inclusive obrigando, né, foi uma convocação assim obrigatória para eles irem lá até lá para retirar pertences e tudo mais, porque vai acontecer uma obra. Então, sabendo da circulação dos trabalhadores no prédio, ela não se preocupou com relação a essa questão da água, né? Então, queria que você fizesse um comentário sobre esse assunto e também com relação à atuação das CIPAs. Rosa, esse assunto a gente falou um pouco, né, semana passada, do retorno do pessoal, né, falando um pouco da questão das CATs, pessoal que vale a pena a gente repetir, né, pessoal que, porventura, pegar aí a Covid, para emitir CAT, porque essa retirada de pertences não é essencial, a gente tem que lembrar disso. E assim, é uma sacanagem já a pessoa ter que ir no prédio com pandemia e beber água de cocô, né? Então, realmente é algo muito chato. A empresa realmente está nem aí com a saúde do trabalhador. Em relação à CIPA, né? É fundamental, né? As CIPAs são a linha de frente, né, da luta do trabalhador, né? É aquela primeira trincheira ali da luta do trabalhador. E uma CIPA combativa, né, ela é fundamental, porque, por exemplo, a gente tem atuação como diretor do sindical, tem diretores nas bases, só que quem está vendo o problema ali, muitas vezes não é o diretor sindical, né, ainda mais o diretor que está liberado, como eu estou liberado agora, né? É a CIPA, é o trabalhador de base que vê o problema ali no dia a dia. E assim, além da CIPA, né, alertar e passar para frente, é pensar soluções, né, para a solução do problema. Então, importante aí o trabalhador conhecer, né, os cipistas, o trabalhador se interessar de participar nas discussões da CIPA. As reuniões das CIPAs são abertas, então todos os trabalhadores podem participar. É importante isso daí, mesmo que o trabalhador não... sei lá, o cara... Muita gente não quer se expor, né? Tem isso, né? Infelizmente. Aí o cara não quer se expor, mas o cara pode participar de uma reunião da CIPA, por que não se inteirar um pouco dos assuntos, dar também ideias, né, soluções, pensar junto para resolver os problemas dos trabalhadores, né? Bom, vamos então à agenda semanal. No dia 28 é dia do servidor público e estão sendo organizadas manifestações presenciais e virtuais. Fiquem ligados aí nessas agendas que vão estar sendo divulgadas a partir já da segunda-feira. Dia 29, quinta, teremos a segunda live do Sindipetro RJ sobre a privatização das refinarias com a participação dos trabalhadores de base. Convido vocês a não perderem e a compartilharem. A gente já vai estar divulgando a partir da segunda-feira os links. Quinta-feira, dia 29, às 7h, espero vocês por lá. Queria, então, agora já me despedir de vocês. O programa está chegando ao final. Pedir, então, para o Denilson, que esteve aqui com a gente, fazer aí o seu último cumprimento, se despedindo aí dos ouvintes, por favor, Denilson. Boa tarde aí. Eu queria agradecer aí pelo convite aí para participar, né, desse giro semanal e eu acho importante essa iniciativa. E o que eu tenho para dizer é a gente continuar na luta aí. A gente tem feito aí várias ações judiciais contra essa má gestão da empresa
mas o que resta para a gente aí realmente é a união da categoria, né? É pensar numa saída coletiva, né? Nesse momento de ataque liberal, desse entreguismo, né? Dos ativos do sistema Petrobras. E é o que resta para a gente aí, é união e essa luta incessante aí, como o sindicato vem fazendo aí, vem atendendo aí essas demandas aí, que cada dia é uma nova demanda, cada dia problemática, mas ainda está muito difícil esse convencimento aí da categoria, da gravidade do problema, né? O desemprego que está logo ali na porta, num prazo aí de 2 anos, que é a validade desse ACP que a gente assinou. Muito obrigado. Muito obrigada, Denilson. Igor. Pessoal, então é isso. Uma boa tarde aí para todo mundo. Qualquer coisa, estou à disposição. Meus e-mails estão aí, o e-mail do jurídico está aí. E vamos para cima deles. Muito obrigada, Igor. Roberto Santos. É isso aí, Rosa. Agradecer a todo mundo que está ouvindo o programa, pedir para compartilhar o programa aí com os amiguinhos aí, de divulgar, porque, novamente, né, na época ainda estamos em pandemia, né, é bom a gente lembrar, a Covid ainda está, os casos estão baixando, mas tão altos, né, pelo menos na minha visão, tão altos, na visão acho que de qualquer pessoa que tem qualquer apego pela vida humana, os números estão altos. Então, essa é a maneira, né, do sindicato se comunicar com a categoria, fugir um pouco, né, dessas fake news de Zap, desses terrorismos aí que aparecem. Então, agradeço aí a todo mundo que ouviu e peço para compartilhar também, ficar de olho nas nossas lives lá no YouTube. A gente está nas mídias sociais aí. Então é isso. Obrigado aí e até mais. A gente agradece, então, a participação dos diretores Denilson Argolo, Igor Mendes e Roberto Santos. Espero por vocês no próximo. Eu vou deixar vocês agora curtindo aí uma pitadinha da Palhinha Petroleira. A gente está aí trazendo o repertório, né, oferecido para a Rádio Petroleira pelo Beto Hari, que é petroleiro e trabalha nessa parte musical com parceria com o Marcos Jaia. Eu vou deixar vocês aí para vocês curtirem a música Madeira. Madeira de dar em doido. Madeira, madeira. Madeira de dar em doido. Massaranduba, jabuticabeira, peroba e pinho, tudo é madeira. O homem não entende, o claro é evidente, sabe até que não sabe o que não entende. O luxo é lixo, o lixo é um saco. O inferno é aqui, não é reciclável. É madeira, madeira. Madeira de dar em doido. Madeira, madeira. Madeira de dar em doido. Razão, sentimento, desprezo, saudade alteram no tempo a tua verdade. O relógio não para. O relógio não para. O relógio não para. Não para não. Madeira, madeira. Madeira de dar em doido. Madeira, madeira. Madeira de dar em doido. Massaranduba, jabuticabeira, peroba e pinho, tudo é madeira. Ele pisa, ela pisa. Ele deita, ela deita. Ele sonha, ela acorda. Ele sabe. Ele sabe. E ela finge acreditar, porque ela sabe.
Madeira é madeira. Madeira, madeira, madeira de dar em doido. Madeira, madeira, madeira de dar em doido. Ele pisa, ela pisa. Ele deita, ela deita. Ele sonha, ela acorda. Ele sabe. Ele sabe. E ela finge acreditar, porque ela sabe. Madeira é madeira. Madeira, madeira, madeira de dar em doido. Madeira, madeira. Madeira de dar em doido. Madeira é madeira de dar. Eu já tô muito doido. Curtam, né, o programa no site, está disponível na Rádio Petroleira, www.sindipeto.org.br, também está no Spotify e no YouTube a gente começou a postar também para que vocês comentem por lá. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.